Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite aos nossos telespectadores, aos eleitores, ao povo de Capinópolis que nos assiste. Sobre o piso salarial dos professores e qualquer outro servidor que já teve um piso salarial nacional regularizado e aprovado, não existe debate, existe apenas uma lei a ser cumprida. O piso salarial nacional é lei e deve ser colocado em prática no município de Capinópolis. Eu sou do Partido dos Trabalhadores e garantir os direitos de todos eles é uma das nossas missões dentro da Prefeitura. Enquanto consultora política, trabalhando com prefeituras, diretamente com gabinetes em Brasília, Belo Horizonte, eu pude perceber que uma das principais desculpas de gestores públicos para garantir uma ineficiência justificada da gestão pública é falar que a folha de pagamento está apertada. Se você tem 3 filhos dentro da sua casa, você precisa dar comida aos seus 3 filhos. Você vai se virar para dar comida aos 3 filhos. A gente não deveria cobrar menos de uma prefeita ou de um prefeito. Se tem servidores que precisam receber aquilo que é direito, que o prefeito ou a prefeita se vire para pagar aquilo que é direito. Eu sei como fazer isso. Eu fiz conta para estar aqui hoje. As minhas 246 propostas são pautadas em matemática financeira, sobretudo. Eu gostaria muito que estivesse aqui para comentar conosco, sabe, Sal? Uma das pessoas que hoje concorre conosco para poder falar sobre como acontecia antigamente na prefeitura em deixar as pessoas de castigo, deixar trabalhadores de castigo, perseguir o trabalhador, não deixar as pessoas se manifestarem politicamente na cidade e castigá-los se assim alcançar a gestão. Isso não somente é uma das coisas mais ignorante sob o ponto de vista da gestão pública, porque você afasta o seu colaborador de você, como também é algo muito cruel sob o ponto de vista de ser uma liderança. E eu tenho um medo muito grande de Capinópolis retomar algum tipo de processo de perseguição ao trabalhador. Isso quer dizer que os concursados e os recém-concursados, aqueles que fizeram o concurso, que eu mesma fui uma das professoras voluntárias, vão tomar posse. Isso é um direito. Assim como concursos vão acontecer periodicamente, não mais vai ter todo esse hiato entre um concurso e outro. Mas a nossa intenção é não ter que demitir as pessoas, porque essas pessoas precisam da prefeitura. A prefeitura hoje, se não a maior, é uma das maiores empregadoras dentro da zona urbana de Capinópolis. E a gente ainda atende pessoas que moram na zona rural e que trabalham em Capinópolis. Nós precisamos necessariamente não deixar essas mães de família, essas pessoas que dependem da prefeitura na mão. Essa é uma ótima oportunidade para poder explicar para as pessoas o porquê que alguns dos nossos concorrentes insistem em falar que eu não sou de Capinópolis. Eu sou de Capinópolis. Eu nasci e cresci em Capinópolis, minha família toda é de Capinópolis. E o tempo que eu passei fora foi porque eu precisei sair para estudar. Assim como qualquer pessoa que precisar estudar no ensino superior vai ter que ir pelo menos para Ituiutaba estudar. A diferença é que eu fui estudar justamente na Universidade Federal de Viçosa, que é a instituição que é dona da CEPET, esse Centro de Pesquisa e Extensão do Triângulo, e que está nas nossas propostas de governo, a reativação da CEPET e a criação de cursos lá dentro. Eu gostaria de comentar com vocês que se eu tivesse tido a oportunidade, enquanto jovem, aos meus 17 anos, de ficar em Capinópolis, porque se alguém tivesse feito o que eu pretendo fazer lá na CEPET, sem dúvida alguma eu não teria saído da cidade. Eu não teria deixado minha mãe, minha avó, meu avô João, eu não teria ficado tantos meses a fio sem ver o meu pai, meu irmão e eu talvez não teríamos que ter saído tão cedo da nossa cidade. Quando a gente volta com muita bagagem e experiência, mas a gente volta com uma missão. Sempre que a gente sai de casa e volta, a gente volta para fazer alguma coisa. Uma das coisas que eu voltei para Capinópolis para fazer foi garantir que nenhum jovem precise sair da cidade para estudar igual eu precisei. E a reativação da CEPET, com cursos técnicos e capacitantes, não somente para jovens de ensino superior e ensino médio técnico, mas também para os adultos que trabalham na zona rural, os trabalhadores rural, isso para mim é uma missão. Isso não é só promessa, isso é projeto. E eu tenho relacionamento com a UFV para fazer isso acontecer. Primeiro, eu acho que o hospital
merece não correr o risco de quase fechar novamente, como aconteceu em gestões anteriores. A memória do capinopolense não pode ser uma memória que passa rápido. Há alguns anos a gente correu grandes riscos e ainda que as pessoas intimidem os atuais profissionais da saúde, sejam eles técnicos, médicos, enfermeiros, administradores, o capinopolense não se esquece. O trabalhador que viu pessoas agonizando por falta de legitimidade de uma prefeitura com a gestão pública da saúde, quando a gente lembra disso, a gente não merece nem correr o risco de passar por isso novamente. Saúde tem um orçamento próprio. O valor de investimento máximo que a gente pode captar a partir do Ministério da Saúde em Brasília, ele está travado, ele está petrificado em Capinópolis há muito tempo. Existe uma intenção no nosso governo de microrregionalizar o nosso hospital. A nossa intenção é fazer com que Capinópolis consiga angariar recursos junto a outras cidades menores que circundam o nosso território e que merecem ter em Capinópolis uma postura de liderança microrregional. Se a gente assim conseguir, nós não somente vamos conseguir convênios de saúde, como também vamos conseguir atrair policlínicas para dentro de Capinópolis e os exames fora vão ficar cada vez menores. Vai ser possível fazer exames dentro da nossa cidade. Também vai ser possível que a gente tenha leitos de UTI funcionando dentro de Capinópolis. Também vai ser possível que a gente tenha mais médicos especialistas. Vai ser possível que a gente contrate mais servidores e que a gente mantenha o piso salarial dos profissionais da saúde sendo pagos. Eu gostaria de lembrar a vocês que piso salarial de profissional da saúde não é benefício. Não existe complemento de renda, existe um salário. E o devido 13º, insalubridade, tudo que é direito do trabalhador da saúde deve ser honrado. Isso faz com que a saúde tenha investimento de fato, porque se os trabalhadores estão trabalhando com seus devidos direitos, se a infraestrutura do hospital está organizada e se os recursos são suficientes para atender não somente a nossa população, mas também os nossos vizinhos, sem dúvida alguma, Capinópolis está preparada para o progresso. Eu gostaria de questionar onde estavam os vereadores da época que hoje são candidatos e concorrem comigo. Um ainda é vereador, um dos fujões da noite de hoje. Onde estava na época que o hospital quase fechou? Na época que possíveis repasses não eram feitos e isso é usado como desculpa para descredibilizar a saúde de um município e fazer com que pessoas morram. Isso é grave. A gente não merece entregar nas mãos das pessoas que já tiveram a oportunidade de nos devolver algo, ainda mais coisas, porque elas vão deixar de nos devolver ainda mais coisas. É importante que vocês saibam que na nossa gestão serviremos refeições para os pacientes e seus acompanhantes, o transporte vai continuar com horários flexíveis e o hospital vai ter ar-condicionado em todos os quartos. A nossa cidade padece com muito pouco dinheiro no bolso dos capinopolenses, sabe? As pessoas estão ganhando uma média de um pouco mais de um salário mínimo, muitas delas na informalidade, não estão devidamente com carteira assinada. E a nossa cidade precisa de um impulso, por isso a palavra progresso é tão dita na nossa campanha. A gente pretende incentivar as cooperativas, porque assim a dona de casa que faz doce, que faz sabão, que faz tapete, daqui a pouco está ganhando dinheiro de verdade e podendo sustentar as suas famílias, fazendo o que gosta e não precisando abandonar aquele tipo de atividade que ama para fazer alguma outra atividade por ser a única opção, a única escolha. A gente pretende impulsionar o negócio da usina CRV, porque é uma grande empregadora do nosso município e a gente compreende que é uma das empregadoras que mais rendeu frutos na história de Capinópolis. A gente tem muitos eleitores dentro ali da usina, principalmente os migrantes, que eu acredito que assim como eu, que fui taxada de forasteira, devem se sentir completamente deslocados dentro da política de Capinópolis. Nós não podemos em nenhum momento aumentar as tributações para fazer com que Capinópolis tenha mais investimentos, inclusive na produção rural. É preciso que a gente faça o traqueamento, rastrear, acompanhar toda a cadeia produtiva de Capinópolis e, por conseguinte, a cadeia desses tributos para evitar que vá para Brasília e para Belo Horizonte valores que podem ficar retidos no município. Isso não encarece o pagamento de impostos para o munícipe, seja ele um contribuinte, um produtor rural, pequeno, médio, grande.
Mas isso faz com que a nossa cidade tenha mais dinheiro ficando dentro do município. E com esse valor a gente consegue fazer aquilo que eu chamo de economia circular, que é pegar o dinheiro que é gerado dentro do município, fazer com que ele continue dentro do município, mas que ele gere ainda mais dinheiro para voltar para o município. Isso, de fato, é economia na política pública, isso é ciência, isso é muita teoria. Eu entendo que quando vocês vão ao médico, vocês querem um médico que estudou para fazer aquilo que está fazendo, porque é a vida de vocês que está em jogo. Assim como quando vocês entregam a papelada do imposto de renda na mão de um contador, vocês esperam que seja um contador que estudou para fazer aquilo que está fazendo. E a prefeitura, ela divide a vida do cidadão entre boa ou ruim. Acho que a prefeita precisa ser alguém que, na teoria, tem um total entendimento para a prática ser ao máximo aproveitada. A gente não pode deixar de considerar que a experiência de vida que eu tenho, ela é pela intensidade da coisa e não pela extensibilidade do tempo. Eu tenho só 29 anos, mas eu tenho uma intensidade muito grande de estudos na gestão pública que me permite hoje falar que eu estudei e trabalhei para fazer com que Capinópolis tenha mais dinheiro ficando na cidade, inclusive na zona rural. Durante a minha pré-campanha, eu fui à zona rural de Capinópolis algumas vezes, nos lugares onde as pessoas não tinham medo de me receber, porque a retaliação política em Capinópolis, historicamente, é muito grande. Pequenos, médios e grandes produtores rurais falaram comigo. E nós definimos no plano de governo mais de 12 ações, que são voltadas somente para o produtor rural e para o trabalhador rural. A gente vai aproveitar ao máximo o plano safra do governo Lula, que é o presidente que eu represento nessas eleições, ao contrário dos meus outros 3 concorrentes. Eu sinto muito que a classe esteja passando por esse momento, essa tempestade de coisas ruins. Acredito que a questão ambiental esse ano prejudica muito a classe. Eu sou filha de um ex-produtor rural, sou enteada de um produtor rural. Eu sei muito bem o que é ter dentro de casa uma lavoura que se perde e acaba com a vida da gente, sabe? Falar sobre o agro, para mim, é uma questão natural. Eu sou engenheira de alimentos. E eu sou filha de produtor, eu sou enteada de um produtor e eu entendo que uma das únicas coisas que a minha oposição tem para tentar me atacar é um corte de um vídeo não verdadeiro, em que as pessoas manipularam uma fala com uma reação minha e tentaram tirar pontos nossos, atacando que a Carol é contra o agro. Eu não sou contra o agro, porque a minha vida não me permitiria ser, mas o presidente Lula é um dos presidentes da República que mais investiu no agro. O presidente Lula investe mais de 400 bilhões de reais no Plano Safra. Isso faz com que Capinópolis e qualquer outra cidade tenha investimento suficiente para o pequeno, para o médio e para o grande produtor. Quando eu falo que a nossa gestão vai ser para todos, é para todos mesmo. É para o produtor que produz alface, que planta uva, que está querendo abastecer a merenda escolar, mas que também está querendo abastecer mais a cidade e as cidades do entorno. É para aquele produtor de leite, que não sabe o que fazer, ou quando tem leite demais e não consegue escoar, ou quando tem leite de menos e fica com a atividade completamente bloqueada. A gente precisa, de uma vez por todas, fazer com que os alimentos produzidos em Capinópolis sejam processados em Capinópolis. Isso vai gerar mais emprego. Isso se chama indústria de beneficiamento. É engraçado como os meus concorrentes falam tanto que eles são entendedores do agro, muito mais do que eu, mas todos já tiveram a oportunidade de serem políticos em Capinópolis e eu nunca vi nenhum deles apresentarem planos que gerassem mais empregos na agroindústria e no agronegócio. Nosso plano de governo está repleto de ações, mas a principal delas, sem dúvida nenhuma, é garantir que não haja tributações de alcance alto, é que haja tributos que são produzidos no município, ficando retidos no município, e que o nosso relacionamento com o governo Lula favoreça de uma vez por todas o agronegócio da nossa cidade. Aos pequenos, médios e grandes produtores, saibam que vocês vão ter incentivo para crescer os seus negócios, para escoar a sua produção e para diversificar a produção de vocês, independente do tamanho que vocês têm hoje dentro da cidade. Nosso plano de governo, candidato, tem 246 propostas ouvidas e essas propostas são do povo.
Eu só transcrevi para o nosso projeto de trabalho, porque nós temos ações para fazer durante os 4 anos. Nós não somos como alguns fujões que têm algumas páginas genéricas de propostas que não levam a lugar nenhum e muito menos utilizamos do plano de governo de outras chapas para poder fazer a nossa campanha. O que eu trago aqui agora é um senso de justiça e eu acho que partidarizar a discussão é muito diferente de trazer uma justiça social para dentro da discussão. Quando eu me coloco à disposição pelo Partido dos Trabalhadores, eu assumo um lado. E eu não passo na casa das pessoas mentindo que eu votei no presidente da República, que eu não votei. É isso que alguns dos meus candidatos fazem. Infelizmente, não tenho a oportunidade de falar diretamente a eles porque fugiram. Mas pessoas que chegam na casa do capinopolense e mentem sobre ideias e partidos e coligações e como isso funciona em Brasília, essas pessoas certamente mentiriam muito mais se tomassem conta da prefeitura. A grande questão aqui é que eu não me importo de terem copiado a minha proposta, inclusive eu me sinto lisonjeada nesse sentido. O que me importa grandemente é que esse é um tipo de proposta do Partido dos Trabalhadores e eu não sei exatamente se você conseguiria executar. Esse é o meu receio, porque se eu olho algo no seu plano de governo que é muito específico da sua vivência, do seu tipo de partido e trago para a minha campanha de uma maneira plagiadora, eu vou ter dificuldades depois, se eleita, de colocar em prática. População de Capinópolis, obrigada por estarem conosco nessa noite. Reconheçam que o voto de vocês é um dos momentos mais importantes da vida de vocês para os próximos 4 anos. Nas urnas é somente a gente e a urna. O voto é secreto e aquilo que está no seu coração deve ser aquilo que você vai fazer. Eu tenho certeza que aos eleitores do presidente Lula, vocês têm dentro do coração de vocês aquela alegria de a gente, depois de algum tempo, ter conseguido respirar novamente em direção a um Brasil mais justo e com mais postura social. Eu tenho certeza que vocês queriam, na prefeitura de Capinópolis, alguém que pegasse na mão do presidente Lula e que fizesse com que tudo que ele sonha para o Brasil chegasse a Capinópolis. Agora vocês têm essa oportunidade. Aos eleitores que não votaram ou não foram entusiastas do presidente Lula em 2022, saibam que eu vejo a política como algo contínuo, sim. E eu acho que cada ano eleitoral é importante, é único, mas ele está relacionado ao outro ano eleitoral, seja o anterior ou o próximo. Vocês hoje me escolhem porque sabem que eu sou a melhor opção no que diz respeito à ética, ao compromisso com toda a sociedade, à ciência política e principalmente a prefeitura não vai ser o quintal da minha casa. A prefeitura vai ser um espaço para todas as pessoas da população terem aquilo que é do merecimento delas. Eu vou ser uma representante de vocês. O número nas urnas do vice Zé Maria Iqueda e da Carol é o 13. É o 13 do Lula, é o 13 da menina que foi estudar e que voltou e que não admite ser desrespeitada porque foi estudar. Vocês desrespeitam a minha mãe quando fazem isso. E eu quero que todas as crianças dessa cidade estudem assim como eu. Votem 13 nessas eleições. Tempo.